Pode chegar que Globo Esporte já está no ar. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso GE. Hoje é dia de DR da semana. Tem torcedores do Fortaleza tirando onda, cantando junto com Juan Pablo Vojvoda e tem o Ceará apresentando reforço. Sim, o Endson, o motivo de toda aquela confusão envolvendo o Fortaleza Ferroviário, porque o Ceará foi lá e contratou alguém que o Fortaleza disse que já tinha contratado. Ele foi apresentado no Ceará, já estreou até com a camisa alvinegra, mas falou pela primeira vez com a imprensa. Tem carinha nova em Porangabuçu? Esse é o Endson, novo atacante do Ceará. A mais nova contratação do pedaço. Contratação que passou longe de ser, digamos assim, tranquila. Isso porque, como mostramos no final do mês passado, houve várias partes envolvidas no processo. O Endson estava no Ferroviário, se destacou por lá e inclusive chegou a marcar 2 gols na vitória coral em cima do próprio Ceará no começo do ano. Como a gente falou, ele chamou a atenção de quem? Do Ceará. Mas, mais ou menos durante a mesma época, o Fortaleza entrou na parada e disse que chegou a assinar um contrato com o jogador, que acabou indo para o Ceará. Marcelo, eu acho que você foi infeliz na sua declaração. O Ferroviário merece respeito. O presidente Milton Filho pediu respeito ao Ferroviário. Eu acho que primeiro ele deveria respeitar o clube que ele dirige. Teve acusação de um lado para o outro e no fim das contas, o Endson finalmente foi apresentado com a camisa alvinegra. Hoje eu estou feliz demais de estar aqui vestido a camisa do Vozão. Tá feliz e é isso que importa. Sobre o imbróglio na contratação, ele procura não pensar muito. Isso aí eu deixo para os meus empresários que cuidam da minha carreira. Então, meu foco é sempre estar jogando bola, sempre estar atuando e deixar com o extracampo com meus empresários. Falando em jogar, ele até já estreou pelo Ceará. Esteve na vitória contra o Grêmio e na derrota contra o Santos. Confusão superada, estreia realizada, recepção acalorada. Me receberam muito bem, fui acolhido muito bem por todos os jogadores, todo o staff, toda a comissão. Estou me sentindo muito bem e feliz. O Endson já disputou a Copa do Brasil pelo Ferroviário, então não estará à disposição para o clássico de quinta-feira. Para a partida do fim de semana contra a Chapecoense, ele pode ser considerado figurinha certa para jogar e mostrar o porquê de tantos clubes do nosso futebol estarem atrás dele. É um destaque atual aqui no futebol cearense, que está ganhando repercussão em tudo que é canto, aparecendo em tudo que é programa, é o Iago Pikachu do Fortaleza. Ontem ele participou do Bem Amigos, da entrevista para o pessoal do Bem Amigos do Sport TV e revelou como que o Vojvoda faz nos intervalos para ter o que estamos vendo dentro de campo. Principalmente nesses 2 jogos pelo Brasileiro, né? No intervalo de jogo, ele nos cobrou muito. O primeiro foi contra o Atlético, onde ele viu que a gente, em certo momento, foi superior ao Atlético, mesmo tomando o gol de pênalti, né? Ele viu que a gente poderia feri-lo, tendo a posse de bola, finalizando. Ele pede que a gente construa a jogada, mas finalize para não dar contra-ataque e tudo mais. Então, nesse intervalo contra o Inter, né, com 2-0 no placar, uma das cobranças dele foi que se o time baixar um pouquinho o ritmo, ele ia tirar. Ele ia tirar do jogo, porque ele queria mais intensidade. Eu acredito que essa vitória passou muito por ele também. Não corra não pra você ver se você não sai do time. É isso aí, Vojvoda. Pikachu fez gol no fim de semana, participou do Bem Amigos ontem e tá na seleção da rodada do Cartola, é o rei do Cartola. Líder do Brasileirão, artilheiro do campeonato e rei do Cartola. O Iago Pikachu tá demais no Fortaleza. Na estreia, 2 gols e mais de 15 pontos. No segundo jogo, um golaço e mais de 12 pontos. Então a dica tá dada, hein? Escala o Iago Pikachu. Daqui a pouco tem mais Fortaleza
aqui no Globo Esporte com a musiquinha do Vojvoda e tudo mais que você tem direito. Agora aqui no Globo Esporte as informações da seleção brasileira que hoje enfrenta a seleção do Paraguai, ao vivo aqui na Verdes Mares, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E esse jogo, né, em meio a toda aquela polêmica envolvendo a Copa América e também em meio ao caso Rogério Caboclo, que foi afastado da CBF depois de denúncias de assédio moral e sexual. Vamos saber as informações com Edson Viana. Olá, muito boa tarde. Hoje a seleção brasileira volta ao Defensores del Chaco em Assunção depois de 5 anos para enfrentar o Paraguai pelas eliminatórias. O time do técnico Tite vem embalado na liderança depois de 5 vitórias nos 5 primeiros jogos. Mas se vai tudo bem dentro de campo, nos bastidores, o ambiente na CBF vem sendo muito conturbado, com muitas turbulências. A principal delas foi o afastamento do presidente da entidade, Rogério Caboclo, depois de uma grave denúncia de assédio moral e sexual feito por uma funcionária da entidade. Em entrevista à ESPN, Rogério Caboclo negou essas acusações, disse que é inocente e falou também que nunca se falou em boicotar a Copa América entre os jogadores. Ontem, na entrevista coletiva antes de viajar aqui para o Paraguai, o técnico Tite falou sobre como vê essa questão de Rogério Caboclo. Vamos ouvi-lo. Nós sabemos a dimensão que tem, sabemos a gravidade do caso, temos consciência disso. Agora, existe um comitê de ética da CBF que toma as devidas providências a isso. Essa alçada e essa responsabilidade, acompanhamos sim, sabemos da gravidade, eu sei, mas não é da nossa alçada, é do comitê de ética. No último treino antes da partida, o Tite fez algumas experiências no ataque. Existe a expectativa de mudança com a saída do Gabigol para a entrada do Gabriel Jesus. Então vamos ver aí a provável escalação do Brasil para hoje. Tem Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Fred, Paquetá. Na frente, Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar. Tem esse jogo da seleção às 9h30 contra o Paraguai aqui na Verdes Mares e a seleção olímpica também joga hoje, daqui a pouco, contra a Sérvia, também ao vivo, aqui na Verdes Mares, logo depois do Jornal Hoje. 14h é o último teste antes da convocação para os Jogos de Tóquio, que começam daqui a menos de 2 meses. E a gente volta já já com DR da semana, ainda tem Fortaleza no Globo Esporte de hoje. Budapeste, capital da Hungria. Última parada dos judocas brasileiros antes de Tóquio. O Mundial de Judô é a etapa do circuito da Federação Internacional que vale mais pontos no ranking olímpico. E há 4 categorias em que as disputas estão acirradas. 2 brasileiros em cada uma delas brigam diretamente por uma vaga em Tóquio. A principal disputa entre os brasileiros desse Mundial será nos pesos pesados. No feminino, Maria Suelen e Beatriz Souza. No masculino, Rafael Silva e Davi Moura. Davi Moura está em 11º lugar e pouco mais de 600 pontos atrás de Rafael Silva. Medalha de bronze nos Jogos de Londres 2012 e no Rio em 2016. O 7º lugar no ranking. Os dois vão lutar o Mundial da mesma categoria. E aí, o atleta que for melhor ali no Mundial consegue ir para a Olimpíada. Preciso subir no pódio. Eu acho que é isso que vai me garantir a vaga olímpica. Beatriz Souza e Maria Suelen estão coladas em 7º e 6º lugares. Eu já sei como que é ir para os Jogos Olímpicos, eu já vou para 2 e eu estou indo para buscar medalha. Depois desses Jogos Olímpicos, acho que é o meu último ciclo. Quero muito, eu venho desde criança sempre lutando para chegar e realizar esse sonho. E não sei você, mas eu tô na contagem regressiva para o Clássico Rei de quinta, decisivo pela Copa do Brasil. De quinta, apenas um time passa para a próxima fase da Copa do Brasil. O estado todo deve estar nessa contagem, né? E pode ser um momento chave, principalmente para o Ceará, justamente virar essa chave, porque o Guto Ferreira nunca viveu um momento tão desafiador sob o comando da equipe do time do Ceará, como está vivendo atualmente. Quem fala sobre isso é o Daniel Rocha. Vai, Daniel. Meus amigos, DR da Semana no ar, para a gente falar de um assunto um pouco complicado, ou talvez o mais complicado, mas ainda sem querer tocar em história de crise ou algo do tipo. Mas
Mas é fato que no lado do alvinegro de Porangabuçu, Guto Ferreira vive seu momento menos estável até aqui. Não digo nem por pressão de comando ou que isso deva ocorrer em breve, mas o fato é, desde que chegou no meio da paralisação da pandemia no ano passado, logo em seguida veio a conquista da Copa do Nordeste, um campeonato brasileiro tranquilo, o momento atual de Guto não é a unanimidade que já foi em Porangabuçu. Por quê? Porque se espera do Ceará um time com mais variações, um time que consiga apresentar algo além daquela cartilha do futebol reativo, da transição e velocidade que muitas vezes os adversários têm percebido e acabado anulando e complicando a vida do Ceará nos jogos. Então, depois da perda de 2 títulos nesse primeiro semestre, da eliminação na Sul-Americana, surge um grande desafio e talvez o mais importante deles, porque além do fator financeiro, histórico, tem a questão da rivalidade. Na quinta-feira, Guto e o Ceará terá pela frente o rival Fortaleza num duelo dificílimo, equilibrado, assim como foi já no jogo de ida, mas na quinta só um passa. E talvez, se o Ceará não conseguir a classificação, possa gerar um período conturbado que vai ditar qual é a paz da continuidade desse trabalho que precisa dar mais resposta. Até porque o próprio material humano já deu tais respostas e sabemos que pode apresentar um futebol mais interessante do que o que vem acontecendo. Por outro lado, se classifica diante do maior rival, a página pode virar, o astral pode virar, e principalmente falando do chamado time titular, porque o time alternativo vem entregando o que se espera, enquanto os titulares estão devendo nos últimos resultados lá desde a final, a semifinal, melhor dizendo, da Copa do Nordeste contra o Vitória. Então, é uma situação de definição praticamente. Eu coloco como extrema importância esse jogo da quinta-feira, porque uma classificação pode trazer a confiança que o time titular está precisando resgatar, voltar a dar o respaldo para o Guto Ferreira ter tranquilidade para trabalhar. Por outro lado, uma eliminação pode estremecer de vez o que tem se faltado de muita confiança lá no Ceará. Então é um jogo importantíssimo que tudo pode acontecer. Momento diferente do Ceará vive o Fortaleza e depois do intervalo você vai ver os tricolores felizes da vida com o momento de Vojvoda e companhia. O Fortaleza e sua torcida já contam 17 jogos invicto na temporada, meus amigos. 8 deles sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. E aí o torcedor tá cheio de motivos para sorrir à toa e sair cantando aí pelo meio da rua. Orgulho é a palavra que define o torcedor tricolor no momento. Bora, Leão! Nem nos meus melhores sonhos eu tinha imaginado um início desse. Fortaleza tá numa fase boa. Nós, torcedores, temos que apoiar e torcer bastante para que seja uma coisa natural, que vire rotina esse momento do Fortaleza. O início de Brasileirão está surpreendente. Primeiro, vitória contra o Atlético Mineiro, um dos times de mais investimento do futebol brasileiro. Na segunda rodada, pegou o atual vice-campeão e passeou. Goleada por 5-1. Pikachu! Gol! A bola chegou, pá! Bum! E manda no fundo do gol do Marcelo Lomba. A última vez que isso tinha acontecido com Fortaleza jogando um campeonato brasileiro foi no ano de 2005. No Castelão, o Fortaleza aplicou 5-1 no Fluminense. Rinaldo marcou, Lúcio marcou e Alex Afonso foi o cara do jogo. "16 anos depois, uma goleada da mesma forma. Com Juan Pablo Vojvoda no comando do time, um argentino que a cada jogo vai conquistando os tricolores. Desde que ele chegou já deixou muito claro a forma que ele joga, né? Sempre procurando gol pra frente. E isso anima muita gente porque faz a gente lembrar do grande time que o Rogério Ceni deixou pra gente, né? Vibrante e forte, né? Como diz o hino, né? Ele em campo tá aguerrido, vibrante e forte e é a cara do Vojvoda.
A goleada em cima do Internacional no último domingo fez o time chegar a 17 jogos de invencibilidade. Realmente a fase é muito boa e pode ficar ainda melhor. Na quinta-feira tem um jogo decisivo e é clássico. Enfrenta o Ceará. Até aqui nos 4 clássicos na temporada, o Leão não perdeu. Foi 1 vitória e 3 empates. Bola desviada! O jogo de quinta-feira é muito importante, não só por ser um clássico, mas também pela grandeza. A gente sabe da importância que é a Copa do Brasil. Vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Seria confirmar, diante do maior rival, a boa fase que o time vive. O tá na moda é o Leão do Voivoda. O tá na moda, um Leão do Voivoda. O torcedor pode festejar à vontade, mas o Voivoda tá super focado, né? Não tira o foco, não tira os pés no chão de jeito nenhum. Isso é importante também para seguir bem na temporada. O Globo Esporte vai ficando por aqui. Hoje terminando mais cedo, porque daqui a pouquinho tem um jogo da seleção brasileira contra a seleção da Sérvia, né? Disputa olímpica, né? Último teste antes da convocação para os Jogos de Tóquio. Então vamos ficar de olho às 2 da tarde aqui na Versmares. E amanhã, já vou adiantar o que tem no GE de amanhã, um desafio que Caio Ricardi propôs a artistas, torcedores do Fortaleza e do Ceará. Um desafio, não sei se serve como prévio para o jogo de quinta, mas resta a gente aguardar para assistir amanhã aqui no GE, tá bem divertido. Eu aguardo você, uma boa tarde. Tchau.